Olá, gente querida, um bom dia a todos. Hoje é dia 29 de agosto e celebramos o martírio daquele que foi o último profeta a anunciar e preparar o caminho do Messias. Estamos falando de João Batista. Vamos ler e refletir o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíade, mulher do seu irmão Filipe, com quem tinha se casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes. Ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou para a mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me deis agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João Batista foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como já anunciado, celebramos o martírio de João Batista. Celebramos o dia da sua morte. E João Batista é uma figura muito importante para a nossa fé cristã. Quando a Virgem Maria, grávida de Jesus, foi ao encontro de Isabel, sua prima, João Batista, no ventre de Isabel, exultou, como quando o rei Davi recebeu a arca de Deus na sua cidade e ele dançava. Quando adulto, João Batista se recolheu para o deserto. Ele foi o profeta que preparou o caminho do Senhor. Tinha uma vida sóbria, se vestia com roupas simples e comia aquilo que a natureza lhe oferecia. Tinha um discurso eloquente e chamava a todos à conversão. E certa vez ele falou até mesmo ao rei Herodes. Ele deveria deixar aquela mulher, Herodíade, pois era uma relação adúltera. Herodíade era a mulher do irmão de Herodes, o irmão chamado Filipe. Herodes gostava de escutar João Batista. Ele parava para escutá-lo. Mas Herodes era um homem totalmente contraditório. Ele fazia festas e banquetes no seu palácio, e esse banquete, essas festas, eram repletas de orgias. Era um homem injusto,
pois ele olhava para a massa faminta de pobres e não fazia absolutamente nada por ela ou por aqueles pobres. Já Herodíades, uma mulher perversa, odiava João Batista exatamente porque falava as verdades que ela não queria e não gostava de ouvir. Inclusive, ela usou a própria filha para que João Batista fosse morto. Esta mulher, Herodíades, ela é o péssimo exemplo de mãe para filha. Existem pessoas que, ao invés de encaminhar os seus filhos para Deus, para a comunidade cristã, acabam incentivando seus filhos em coisas horrendas e terríveis. A filha de Herodíades, ela não tem nome, não é mencionado o nome dela. Isso é para afirmar que é uma pessoa sem personalidade, sem caráter, totalmente manipulável e vive aquilo que o mundo oferece. Vai seguindo as vozes e lhe conduzem para onde querem. E estas três pessoas, Herodes, Herodíades e a filha de Herodíades, cometeram algo gravíssimo: a morte de um grande profeta, João Batista. Isso aconteceu porque Herodes era um homem frágil, escravo dos prazeres. Herodíades era uma mulher perversa e sua filha, uma sedutora. E a união destas três coisas só fazem aquilo que não presta, infelizmente. Mas notem que, no meio de tanta perversidade, no meio de tanta maldade, a voz de João Batista continua, porque após a sua morte, quem dá início à sua vida pública é Jesus Cristo. Jesus não é o continuador da missão de João Batista, porque ele é o próprio Deus. Mas ele é exatamente aquele que João Batista anunciava, falava, pregava e pedia para que todos o seguissem. Então hoje, na festa deste grande santo, João Batista, vamos olhar para o seu jeito de fidelidade, de amor ao chamado que ele recebeu de Deus e que também nós sejamos fiéis e amemos o Senhor acima e antes de qualquer coisa. Te desejo um excelente dia e, por intercessão de João Batista, Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.